me se falar de como, no nome da Ordem de Advogados de Guiné-Bissau, que decide dar patrocínio para a defesa de todos os manifestantes que estava detido, não obstante a impossibilidade de ter acesso físico a eles, e coisa que estava contra a lei, porque independentemente de situação que vou prender alguém e de ter acesso a advogado, mas simplesmente o Ministério do Interior decidiu como detidos, no caso, aliás, melhor dito, sequestrados, que ali tem direito a advogado. Para falar de como a Ordem de Advogados de Guiné-Bissau tem duas dimensões. E tem uma dimensão de defesa de interesse de classe, de todos os advogados que fazem parte como membros da ordem, e tem uma outra dimensão social. Na dimensão social, e tem incluir questões de acesso à justiça e questão de defesa de direitos fundamentais. E na base, devido à importância desse caso em concreto, a semelhança de outros casos que a ordem efetivamente dá patrocínio judiciário no sentido de atribuir advogado para agentes que são incomunicáveis com impossibilidade de pagar um advogado, a ordem decidiu envolver nesse trabalho duas de si Comissão de Acesso à Justiça com Comissão de Direitos Humanos, é o último que está presidido para mim. Mister fala que é como direito à manifestação e com um direito que está pedido e com um direito que está suplicar alguém no sentido de dar um direito que está lá, acaba simplesmente está comunicar de como pretende exercer. Manobras de negar receber correspondência que não comunica entidades que está lidando com a questão no sentido de poder garantir segurança para manifestantes e uma mera formalidade, ou seja, mesmo que negar receber, a partir do momento que tem a comunicação, através de órgãos de comunicação social, através de redes sociais, de como um conjunto de cidadãos pretende fazer manifestação, tem necessariamente que garantir que proteção a manifestantes. Na base daquilo que nós está constatando nos últimos tempos, e restrição geral de qualquer que seja tipo de manifestação. Coisa que também contra a Constituição, não entender como essa questão está refletido na despacho de juiz de instrução criminal, que vão permitir, vamos fazer uma leitura, claro, para não poder passar para outro episódio, que aconteceu ontem com a operação de charme do Ministério Público, num suposto audição que cada dia tem lugar em circunstância alguma. Portanto, o juiz que não inventa nada e vai retratar aquilo que está na lei. E conta com a liberdade de manifestação e de locomoção e faz parte do catálogo de núcleo duro de direitos fundamentais constitucionalmente considerados. Se exercício inadiável e está constituindo normas execuíveis por si mesmo, no termo do artigo 54 e 53 da Constituição da República. Ele está constituindo norma execuível para si mesmo, o que precisa de ser regulamentação. O juiz que não felicita para a coragem, não sabe tudo que ambiente que o juiz está trabalhando nele, mas também não tem níveis de ser responsabilidade. Cada juiz sabe de como é ser o juiz da República de Guiné-Bissau e sabe de como todo tipo de pressão, de todo tipo de ordem ainda receber, ele está comprometido com a lei que se consciência. Dia que deixa cumprir aquilo, invocando de como é pressionado no sentido de ir contra a lei e não presta mau serviço ao povo para ver o trabalho do juiz e fazer justiça no nome do povo. E fala assim, uma participação na manifestação popular e um facto por si só e que está dar lugar para restrição de liberdade individual ou de indivíduo. Para ver se faz aquilo e está constituindo um abuso de autoridade. Esse abuso de autoridade que deve ser tolerado no Estado de Direito Democrático. Não é papel de juiz de instrução criminal através de um despacho que ficha é dossiê. E fácil na presença do Ministério Público, com o mesmo magistrado que desencadeia a audição de 9 sequestrados ontem. E tem uma pergunta que também se cala. Esse ficha processo e conta como é que não trata de detenção e não trata de uma privação de liberdade que
12 de abuso de autoridade, aquilo que a nós não também mal longe de mal e não trata de sequestro. E chama o Ministério Público, para o Ministério Público bem participar da audiência. O Ministério Público participar da audiência, na duas ocasiões, e concluído de como o Ministério do Interior desacatar ordem de tribunal. Coisa que está consubstanciar num crime de desobediência agravado na termos de lei penal de Guiné-Bissau. Coisa que está consubstanciar naquilo que está falado da obstrução à atividade jurisdicional. Com o agravante de como o cometer crime de tortura, o cometer crime de privação de liberdade sem obediência de que está nas normas internacionais, ora que é dos elementos conjugados, você entra ali no capítulo de crimes contra a humanidade. Estando perante crime contra a humanidade, a nós, com autorização, obviamente, de vítimas, que nós esperamos como nos próximos tempos, era passar na procuração naquele sentido, nós vamos desencadear um conjunto de ações judiciais no plano interno, assim como no plano internacional, no sentido de responsabilizar quem responsabilizar que caras que quem encapuçado, que caras que manda suta, utilizando cidadão, polícias, que têm missão de proteção de cidadão, no sentido de forma cobarde, é tapar cara para suta, para maltratar, para torturar, boa irmão. Que nome está claro? Tem dois nomes que chamados de forma evidente para líder da Frente Popular, na pessoa de Armando Lona, que está falando de como secretário de Estado da Ordem Pública, senhor José Carlos Bocha Candé, ele é responsável máximo de que instituição. E não vai entrar depois queixa contra indivíduos. Não dá exemplo como num caso recente na Gâmbia, e houve condenação do ex-ministro do Interior, para justamente crimes parecidos a esse, de tortura, de prisões ilegais, contra normas jurídicas, no plano doméstico, assim como no plano internacional. E para falar de como no comprometimento no quadro de ordem e que efetivamente para a justiça funciona de forma independente. Aquilo que eu olhei ontem no Ministério Público e que está passando um mero operação de charme para agradar entidades políticas ou titulares de determinados cargos políticos na Guiné-Bissau. Que processo que deixa de que tem, processo acabar e fichar. E falou de como que prisão e uma prisão arbitrária. A botar evita, em vez do Ministério Público, promoveu uma ação contra crime de desobediência, contra crime de atentado contra o Poder Judicial, você também vai fazer uma operação para agradar alguém. Bruta de audição que acaba quase 5 horas de tarde, que é uma vergonha. Você acaba como se a vergonha não bastasse. Você acaba ainda para aplicar termo de identidade e residência. Que indivíduos são criminosos, que indivíduos e vítimas, criminosos e gente que desacatam a justiça. Que o Didi manda imediatamente para apreendê-los. Você faz aquilo. Aquilo significa de como aquele ato, ibali, eventualmente, para ajudar a inflamar ego de alguém, algures, mas do ponto de vista jurídico, não sabemos como é que processo e que está passando de papel morto e cabali o que quer que seja, para ver como, efetivamente, depois de uma decisão judicial, o Ministério Público cadide entra naquilo que usa. Aliás, uma decisão judicial com participação do próprio Ministério Público. Para falar de como, esse papel de defesa, esse papel que a defesa vai continuar fazendo, no nome de resgatar a justiça na Guiné-Bissau, no nome de Estado de Direito na Guiné-Bissau, para todas as entidades perceber definitivamente de como e que até ninguém que se arriba de lei. Direito de manifestação, o catadal para favor, direito de manifestação e fruto de aquilo que é elaborado numa Constituição da República, fruto de uma revolução que no papéis, no donas, participa nela no sentido de dar liberdade. Liberdade, no dado de ele para combatentes de liberdade da pátria. Nunca precisa de ninguém para vir mostrar o caminho de como é que nós devemos exercer, como é que nós devemos exercer, porque tudo está na Constituição da República de Guiné-Bissau, de como é direito que atacar-se de autorização de quem quer que seja. Não fica para ali.
reiterando o meu agradecimento para o facto de vou combinar para participar da conferência de imprensa. Muito obrigado.